Muito bem, meus irmãos, a paz do Senhor. Como vocês já sabem, meu nome é Felipe Stort e nós estamos aqui hoje para falarmos e estudarmos sobre a lição de número 9 da Escola Bíblica Dominical do dia 27 de fevereiro de 2022. E a nossa lição tem por título As Histórias e as Poesias Falam ao Coração. A nossa ideia aqui hoje é que nós vamos falar sobre alguns dos gêneros literários da Bíblia. A Bíblia é um compêndio de 66 livros, conforme nós temos estudado, e cada livro tem a sua literatura, tem o seu gênero literário, e nós vamos falar hoje de histórias e de poesias. Isso é muito importante que fique bem estabelecido aqui, para que você, professor, no domingo possa ter uma boa aula, né? E a ideia é que as histórias e as poesias falam ao coração. Texto áureo: estou aflitíssimo, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra, Salmo 119, verso 107. E a verdade prática, que nada mais é que um resumo conciso em uma frase da nossa lição. A verdade prática diz que os livros históricos e poéticos mostram a soberania e a sabedoria divinas. O relato dessas verdades produz fé e esperança em nossos corações. Muito bem, irmãos, então a nossa lição dividida em 3 tópicos, como é sempre de costume. O primeiro tópico, a história do Antigo Testamento. Nós vamos estar estudando um pouco desse gênero literário que tem por nome histórico, né? O gênero literário histórico. Isso baseado no Antigo Testamento. Claro que o Novo Testamento também existe um livro que é denominado como livro histórico, ou o livro que conta a história, que é o livro de Atos, mas não é o tema da nossa passagem hoje, não é o tema da nossa lição. No segundo tópico, a gente já vai estudar os livros poéticos, os livros de sabedoria, também chamado de livros sapienciais do Antigo Testamento. E por fim, a gente vai ter um tópico mais de aplicação prática, né, que diz uma mensagem ao coração, onde a gente vai falar da soberania de Deus, da sabedoria de Deus e do louvor, da adoração a Deus, muito especialmente ali, tendo como base o livro de Salmos. Então é isso, né? O finalzinho da nossa introdução na nossa revista, eu espero que os irmãos estejam com a revista em mãos. A nossa introdução no final diz que na lição de hoje nós estudaremos as experiências e as instruções relatadas nestes livros, cuja mensagem fortalece o nosso coração. E veja você, professor, que a palavra-chave hoje é coração. Não um órgão que bombeia sangue, mas o centro de todo o intelecto, de todo o seu desejo, as suas vontades. É nesse sentido que a Bíblia trata o coração, tá bom? Primeiro tópico, as histórias do Antigo Testamento. Você tem aí como primeiro subtópico os livros históricos. Assim está escrito na nossa lição, que após a morte de Moisés, Deus chamou Josué para liderar o povo na conquista da terra prometida. As gerações seguintes, para assegurar a herança, disputar o espaço com outras nações. Os registros dessas experiências com Deus e da posse da terra são chamados de livros históricos. Olha, meu telefone tocando, olha, na hora errada. É assim, né? A gente está ao vivo aqui. Depois eu corto essa parte. Ou não, vamos ver. Então, as gerações seguintes, né, para assegurar a herança, né, que Deus tinha dado por meio de Moisés aos filhos de Israel, ela disputar espaço com outras nações. O registro dessa experiência com Deus e da posse da terra são chamados de livros históricos. São um total de 12 volumes que retratam a história de Israel
desde a entrada em Canaã até o tempo de Esdras e Neemias. Nesse período, Israel experimentou a providência, a proteção e os juízos divinos. Olha, preste atenção, a parte aplicativa do subtópico primeiro. Esses relatos demonstram que Deus controla o curso da história. Então, os livros históricos do Antigo Testamento, ali que começa com Josué, né? Josué foi quem? Foi o homem que Deus chamou para conduzir o povo, para terminar a condução que Moisés começou e conduzir o povo até Canaã. Quando o povo entra em Canaã, a terra é dividida e Deus permite que alguns povos fiquem ali no meio do povo de Deus. Esses povos vão servir de instrumento de correção divina. Quando o povo se desviava do Senhor, a gente vê isso muito forte no livro de Juízes, Deus permitia que os povos entrassem em Canaã, disputassem ali, muitas vezes subjugassem o povo de Israel, porque o povo de Israel tinha se desviado do Senhor. Mas Deus sempre levantava juízes que com poder, com autoridade, conseguia liberar o povo das mãos dos seus opressores. Depois a gente vai ver, depois dos livros de Juízes, a gente vai ver Samuel, que marca o período, Samuel ali como último juiz, marca o período da transição entre os juízes aos reis de Israel. A história, ela se repete, porque os reis também têm suas grandes dificuldades. O primeiro rei é Saul, um homem escolhido pelo povo, com de alta estatura, de bela aparência, mas um homem que foi reprovado pelo Senhor porque não obedeceu à voz de Deus, não foi obediente àquilo que Deus tinha colocado para ele, portanto, Saul foi rejeitado. Depois vem Davi, o homem segundo o coração de Deus, aquele que Deus escolheu para conduzir o seu povo. Há uma promessa com Davi de que o seu reino seria eterno, né? E a gente vê esse cumprimento na pessoa de Jesus Cristo, filho de Davi, né? Enfim, a gente passa pelos livros históricos nesse período dos reis, inclusive quando o povo realmente precisa de uma correção mais forte, Deus permite que o povo seja levado em cativeiro, né? Mas sempre Deus dando libertação, e depois a gente vai estudar sobre os profetas que, além de profetizar o cativeiro, profetizou que o povo iria voltar. Por que a gente está dando esse breve panorama? Para enfatizar que os livros históricos, eles ressaltam a soberania divina. Embora muitos reis tenham se assentado no trono, tenham saído do trono e muitas nações governadas, há uma verdade atrás disso tudo nos livros históricos. E essa verdade é que o Senhor reina eternamente, louvado seja o nome dele, né? Quando a gente vai lá para o livro de Daniel, que é um livro profético, embora seja um livro profético, também tem partes históricas em Daniel, e isso fica muito marcado no livro de Daniel, que o Senhor reina, que Deus está acima de todos os povos, né? Que Deus está acima de todos os reis. Então, o que a gente tem nos livros históricos é o controle de Deus sobre toda a humanidade, né? Por mais que o mundo esteja em caos, por mais que o mundo possa estar de ponta cabeça, por mais que você deve ter visto agora na Colômbia, por exemplo, aprovou-se a lei do aborto até os 6 meses. Né? Imagina, uma mulher com 6 meses de gravidez pode abortar na Colômbia. E o povo lá comemorando, e uma parte do povo daqui também comemorando. Né? Homens ou mulheres que defendem essa terrível ideologia do assassinato. Mas, mesmo o mundo estando de ponta cabeça, Deus ainda tem o controle, Deus ainda está assentado sobre o trono, assim como Isaías o viu, Deus ainda continua. Então, a história, ela tem os livros históricos, mas a história da humanidade continua. Né? Enquanto houver dias ainda aqui na Terra, haverá história para ser contada. E não importa quanto tempo passe, mas Deus tem o controle do curso da história, haja o que houver
venha o que vier. Segundo subtópico, história dos juízes. Depois de Josué, os juízes governaram Israel até o profeta Samuel. A gente falou, né, que Samuel foi o último dos juízes. São cerca de 400 anos da história, com a atuação de 12 líderes. É importante que os irmãos saibam aqui que essa liderança, esses juízes, quando os irmãos vão contar ali, fazer a marcação cronológica, observar quanto tempo cada juiz reinou e etc., a gente vai ver que essa cronologia às vezes não fecha com a cronologia dos reis que vem depois dos juízes, né? Parece que os juízes governaram um tempo muito maior do que o que a gente tem acerca de cronologia quando a gente entende o livro dos reis. Mas a verdade é que os juízes governavam por regiões, né? Então, às vezes, um juiz em Israel estava governando em determinada região, mas havia outro juiz governando ao mesmo tempo, tá certo? Então, esses juízes, né, o nosso comentarista, ele traz a ideia aqui para a gente que são 400 anos de história. Talvez se você for contar na cronologia não vai dar esse número, mas justamente por causa disso, que às vezes eles governavam ao mesmo tempo em regiões separadas. Continuando a leitura. Nessa época não havia rei em Israel e cada um andava como queria. É a tônica, o ponto forte do livro de Juízes é esse. Cada um fazia o que era certo no seu próprio olhar, na sua própria maneira de viver. A gente sabe, irmãos, que depois que o homem caiu, lá no Jardim do Éden, né, a imagem de Deus que está no homem, ela foi distorcida. O nosso senso de justiça é errado. Por isso que a gente precisa da lei divina para nos governar, para nos orientar, para nos dizer o que fazer. Hoje nós passamos, em nossos tempos, momentos difíceis. Tá? Muitas das decisões das cortes superiores, quer dizer, lá do STF, né, a gente discorda, porque nós temos a nosso favor a lei divina. Então, a lei de Deus ela é perfeita, né? Mas quando o homem não observa a lei de Deus, ele faz aquilo que é reto aos seus próprios olhos, e cada um às vezes vai ter um conceito de retidão e de justiça, e que nem sempre é o conceito correto. Às vezes eu acho que às vezes alguém pode achar assim, não, o certo é que haja pena de morte. O outro vai dizer, não, é errado pena de morte. Quer dizer, por isso a gente precisa de saber o que Deus diz a respeito das coisas, né? Veja, quando os juízes estavam nos tempos ali depois de Josué, estavam na direção do povo, sempre acontecia isso, o povo começava a fazer aquilo que achava que estava certo. Só que como o nosso coração é mau, geralmente aquilo que a gente acha que está certo está errado, né? E quando o povo ia para o caminho do erro, Deus permitia que as nações que não foram dizimadas, que não foram espantadas ali de Canaã, como os midianitas e tantos outros, viessem de contra a nação de Israel para corrigi-los. E o instrumento de Deus era esses ímpios muitas vezes. Veja como Deus é. Às vezes ele usa o ímpio para corrigir o justo, né? É claro que o objetivo de Deus, o propósito de Deus é com o justo, é nos aperfeiçoar. Deus fazia isso com a nação de Israel por conta da sua maldade no coração. Enviava sempre os opressores. E aí o povo se voltava para Deus. E quando se voltava para Deus, Deus levantava um juiz para libertar o povo. Né? Triste coisa é quando a gente precisa aprender no meio do castigo. A gente precisa que Deus mande o castigo para que a gente se volte para Deus. Melhor é se voltar para Deus quando tudo vai bem, do que Deus ter que enviar a sua vara de correção para nos corrigir. Então, a gente vê aqui em Juízes 3:7, né, que o povo fazia o que parecia mal aos olhos do Senhor. Continuando a nossa leitura.
Como resultado, os israelitas foram subjugados, quer dizer, estavam debaixo do jugo de outras nações, né? Eram governados, tá bom? Pelas nações vizinhas. Apesar disso, mediante o arrependimento do povo, Deus levantava libertadores para resgatar Israel da opressão. Perceba agora a aplicação do comentarista. Essas histórias apontam para a fidelidade e a misericórdia divinas. Veja você. Então, o fato de o povo se distanciar de Deus e Deus enviar socorro através dos juízes aponta para a fidelidade e misericórdia divina. Deus é fiel, irmãos. Nós, às vezes, que não somos. Mas Deus tem uma aliança com o seu povo. Né? Deus tem um compromisso com o seu povo. Deus é fiel à sua aliança. Deus não falha, Deus não erra, Deus permanece fiel. Perceba que a aliança de Deus com o povo era uma aliança até que invocava juízo contra o povo se o povo não estivesse em santidade. Por exemplo, Deuteronômio 28, você vai observar que Deus ali prometeu bênçãos, mas também prometeu maldições para aqueles que não andassem no caminho do Senhor. E sempre que o povo não andava no caminho do Senhor, Deus enviava o castigo, Deus enviava a maldição. Para quê? Por quê, melhor dizendo? Porque ele é fiel, né? Então, a história de Juízes é uma história da fidelidade de Deus, não só de castigar o povo, mas também de preservar, nem que fosse um remanescente fiel, mas Deus sempre preservou. Tanto é verdade que o povo judeu está aí até o dia de hoje, enquanto os seus inimigos, nós nem sabemos onde estão, se é que existem mais, né? Quem são os filisteus? Quem são os amalequitas? Onde está a Babilônia? Mas Israel continua e permanece no mesmo local de sempre. Mas também essas histórias mostram a misericórdia divina. A misericórdia, ela diz respeito à compaixão de Deus pelos miseráveis, por aqueles que nada podem. O homem sem Deus, ele nada pode, mas o homem com Deus, tudo pode naquele que o fortalece. Filipenses 4,13. Então, é uma oportunidade que você tem, professor, e você, aluno, de meditar nessas situações e complementar a sua aula. Subtópico 3, as histórias dos reis. Por volta do ano 1050 a.C., Deus constituiu Saul como rei em Israel. Porém, Saul fracassou. Então, Davi foi escolhido e recebeu a promessa de um reino que não teria fim. Salomão lhe sucedeu após sua morte, o reino se dividiu. Israel no norte e Judá no sul. Ambos os reinos rebelaram-se contra Deus e foram para o exílio em 722 a.C. Israel foi conquistado pelos assírios. Em 586 a.C., Judá caiu diante da Babilônia. Contudo, em 539 a.C., cumprindo sua promessa, Deus restaurou o trono de Davi, e do reino de Judá, a esperança messiânica se cumpriu em Jesus. Essas narrativas mostram que os planos do Senhor não podem ser frustrados. Que glória, né? Que maravilha. Então, as histórias dos reis de Israel, né? A gente já até deu uma pincelada, mas nós temos o primeiro rei Saul, depois Davi, né? Depois uma série de sucessão de reis da linhagem de Davi, quando a gente fala do reino do sul, porque o reino foi dividido. Né? Você deve se lembrar ali, o filho de Salomão, Roboão, as suas decisões, a sua atitude, né, de não dar ouvidos aos sábios, aos anciãos, mas ouvir os mais jovens, os seus amigos, a sua atitude leviana causou um grande problema na nação de Israel, porque a nação foi dividida. O reino do sul, que contava ali com Judá e Benjamim, no reino do sul, seguiu a linhagem de Davi. Toda a descendência de Davi, né? Todos os reis do sul foram reis da linhagem davídica. Mas os reis do norte, não. Os reis do norte, não. Agora a gente pode falar, a bem da verdade,
sobre que a maioria dos reis fez o que era mal aos olhos do Senhor. No norte, todos os reis que por ali passaram, todos os reis que se assentaram no trono, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. No sul, poucos escaparam. A gente pode falar de Josafá, de Ezequias e alguns poucos reis que fizeram o que era reto aos olhos do Senhor. Mas no norte, todos eles foram reis maus. E no sul, a sua maioria. Isso causou o quê? Causou a ira divina e a ida do povo de Israel para o cativeiro. Em primeiro lugar, veio o Reino do Norte, que foi invadido em 722 a.C. pela Síria. Depois, em 586 a.C., tem a Babilônia. É bom, professor, que você não faça confusão com essa linha do tempo, né? Eu disse aqui que em 722 a.C., o Reino do Norte foi a cativeiro. E foi primeiro do que o Reino do Sul, que foi 586 a.C. Ora, na nossa contagem, normalmente a gente pensa 586 vem antes de 722. Não seria o Reino do Sul que primeiro foi para cativeiro? Não. Porque o nosso calendário, irmão, irmã, o nosso calendário é o calendário ocidental. A gente tem uma divisão com o nascimento de Cristo. Jesus divide a história em antes e depois dele, né? Então, se você tem aqui o nascimento de Jesus, o ano 1, né, aqui você tem quanto tempo falta para chegar em Jesus. Portanto, 722 a.C., falta 722 anos para chegar em Jesus. 586 a.C., falta 586 anos para chegar em Jesus. Por isso que 722 vem primeiro do que 586. Então, a linha do tempo aqui, ela é uma linha negativa, né? 722 a.C., 586 a.C., depois você tem lá os 400 anos proféticos, daqui a pouco você chega no ano 1, o nascimento de Cristo. Então, é bom que o professor não faça confusão com datas. Inclusive, se for difícil para você, comenta aqui embaixo, se você tiver alguma dúvida, a gente vai estar tirando, a gente pode enviar para os irmãos alguma imagem, alguma ilustração melhor a respeito disso. O importante é que você, professor, não tenha dúvida quanto à cronologia, tá bom? Quanto a essa linha do tempo, porque senão você pode se enrolar na sua aula. Mas o fato é que depois do cativeiro, um tempo depois, consideravelmente depois, Jesus nasceu. E a profecia para Davi de que o seu reino não teria fim, ela foi cumprida em Jesus, né? Por quê, irmãos? Porque a gente vê o cumprimento lá de Jó 4, ou Jó 42:2, que a gente está vendo aí em nossa lição, no final desse subtópico, que diz que essas narrativas mostram que os planos do Senhor não podem ser frustrados, né? Jesus veio a este mundo, era plano de Deus, e esse plano não poderia ser frustrado, né? Aliás, não só esse, mas qualquer plano que Deus tiver, eles não podem ser frustrados, tá bom? Tenha isso em mente. Veja se essa mensagem não fala ao seu coração. Tá tudo indo mal. Os planos do Senhor não podem ser frustrados. E os planos do Senhor são bons, porque está lá no livro dos profetas que Deus diz a respeito de Israel, ele diz, olha, eu sei o pensamento que tem sobre vós, é pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Tudo quanto o Senhor tem para a nossa vida é bom. Ainda que não pareça, mas é bom, né? Vamos para o tópico 2, falar agora sobre os livros poéticos, também chamados de sapienciais, que remete à ideia de sabedoria, livros de sabedorias do Antigo Testamento. Primeiro subtópico, os livros sapienciais e poéticos. 5 livros do Antigo Testamento são chamados de escritos sapienciais e poéticos.
porque ensinam a sabedoria por meio da poesia ou da prosa. A gente vai falar aqui o que significa poesia e prosa, o próprio comentarista vai explicar para a gente. Mas vamos ver quais são os livros de sabedoria. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Eclesiastes foi quase todo escrito em prosa e os outros foram redigidos em sua maioria em forma de poesia. De modo geral, a prosa retrata o modo como normalmente falamos e a poesia expressa sentimentos e pensamentos mediante versos que atingem o intelecto e as emoções. Na Bíblia, esse gênero literário trata da aplicação da verdade divina à experiência humana. Refere-se à sabedoria prática mais do que teórico ou teórica. Então a gente tem os livros poéticos, esses livros sapienciais, né, que são de uma beleza inigualável. Olha que coisa maravilhosa. Deus é o autor da sua palavra, mas permitiu que homens inspirados a escrevessem. E Deus não tirou deles a capacidade que cada um tinha de escrever do seu modo. E com isso nós temos a Bíblia, ou na Bíblia, uma vasta literatura. A gente tem um vasto acervo literário, vários gêneros diferentes. Você tem narrativas, você tem profecias e você tem também os livros poéticos, os livros de sabedoria, para que você possa se deleitar na palavra de Deus. Existem leituras que são um pouco cansativas, eu sei. Por exemplo, as leituras de cronologias são cansativas. O livro de Levítico, quando a gente vê como era o culto, como o culto deveria se dar no Antigo Testamento, muita coisa daquilo parece não fazer sentido para a gente, às vezes é um pouco cansativo. E quando você está um pouco cansado, o que você faz? Se você é leitor, você vai saber o que eu estou falando. Se você está lendo um livro pesado, né, e precisa continuar a ler, mas aquele livro está te cansando muito a cabeça, o que você faz? Você pega um livro que vai te dar mais prazer, um livro mais fácil, um livro de poesia, um livro que vai trazer frescor para a sua alma. Ler poesia, ler prosas, poemas, tudo isso é como um refrigério para a alma. Né? Se a gente está com a mente cansada, a mente da gente descansa. É uma leitura mais fácil, é uma leitura mais agradável, é uma leitura que parece fazer bastante sentido para a gente. E os livros sapienciais e poéticos, eles nos ajudam numa leitura mais light da palavra de Deus, uma leitura mais prazerosa até da palavra do Senhor. E essas leituras, elas se referem à sabedoria prática de Deus. Né? Provérbios, a gente vai falar daqui a pouco sobre Provérbios, ele diz que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor, né? O conhecimento, o temor do Senhor. Então, existe a sabedoria mundana, que nós nada temos a ver com ela, mas existe a sabedoria divina. E essa sabedoria divina, ela está relatada nesses livros, e aquele que cumpre, que obedece, que dá ouvidos à sabedoria divina, se torna sábio. Segundo subtópico, Eclesiastes, Provérbios e Jó. O tema de Eclesiastes está na frase "é tudo vaidade", indicando a efemeridade da vida humana. Efemeridade significa passageira, aquilo que é passageiro, aquilo que é temporal. Então, quando ele diz aqui que o livro de Eclesiastes está indicando a efemeridade da vida humana, quer dizer que o livro de Eclesiastes está mostrando como a vida humana é passageira, é temporal. Por isso, ao final, o autor declara que o sentido da vida é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Vamos dar uma pausa aqui para a gente falar de Eclesiastes. Eclesiastes, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, os irmãos devem saber que foi Salomão que escreveu em períodos diferentes da vida. No livro de Eclesiastes, que é um livro escrito em forma de prosa, conforme a gente viu no subtópico 1, o livro de Eclesiastes, ele nos mostra a verdade que Salomão observou, que tudo debaixo do sol,
na ideia de que tudo neste mundo que nós vivemos é vaidade, né? Por isso ele vai chegar à conclusão de que tudo isso é sem sentido se você não teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Então, nessa vida, ele observa que ter riqueza é vaidade. Ele observa nessa vida que trabalhar e não gastar o dinheiro, né, usar o dinheiro só para ficar juntando, é vaidade, vai passar, você vai morrer, não vai levar nada. É claro que não existe aqui uma condenação de você fazer uma previsão do futuro, né, de você fazer até uma prevenção, né? Você que tem filhos aí ou pensa no futuro, às vezes faz uma previdência privada já para ter uma aposentadoria lá na frente. Isso não tem nada de errado, né? Mas o conselho de Salomão é para a gente curtir a vida da melhor maneira e daquilo que for possível para a gente, porque no final tudo isso é vaidade. E essa vida, na perspectiva de Salomão, não faz sentido algum se não for para ser vivida na presença de Deus. Jesus ele vai falar algo parecido quando ele diz sobre o acúmulo de riquezas. Ele vai dizer que não é para nós ajuntarmos tesouro nessa terra, onde traça e ferrugem corrói, e onde os ladrões minam e roubam, mas para juntar tesouro no céu, onde nem a traça, nem o ferrugem corrói, e onde os ladrões não minam e não roubam. Porque lá é algo eterno, né? É algo que não pode ser corrompido com o tempo. Então, Salomão ele tem uma visão muito semelhante, né? E a gente aprende essa verdade no livro de Eclesiastes, né? Que tudo debaixo do sol é vaidade. Passa dia, um dia vem, o outro vai, e tudo parece que acontece num determinado ciclo. Tem a hora do frio, a hora do calor, tem tempo para tudo, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de morrer, tempo de tudo. Salomão vai dizer, tudo é vaidade, ele fala diversas vezes, né? Por isso a tônica do livro é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque a vida não para por aqui. Livro de Provérbios, né? Vou continuar a leitura. O tema de Provérbios afiança que o temor do Senhor é o princípio da ciência ou da sabedoria, ensinando que observar os princípios divinos nos faz pessoas sábias. Portanto, ao concluir, o escritor enfatiza que uma pessoa temente a Deus é digna de ser honrada. Provérbios vai nos incentivar a buscar sabedoria. Essa mesmo que lá no capítulo 8 ele diz que está até clamando pelas ruas, está gritando pelas ruas. Essa que é mais preciosa do que as riquezas. Olha, busque a sabedoria, Salomão está dizendo, mas o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Você não vai alcançar a verdadeira sabedoria se você não for temente a Deus. Há muitos sábios segundo o mundo, há muitos entendidos segundo o mundo, mas a verdadeira sabedoria ela vem de Deus. E ela, para você alcançá-la, a primeira coisa, o primeiro passo é ser temente a Deus, reverenciar o Senhor, e assim você alcançará um coração sábio. Por fim, continuando a leitura, o tema de Jó é o sofrimento, mostrando que a dor não é racional e que é preciso sempre confiar no Senhor, né? Então, o tema de Jó é sofrimento. A teologia da prosperidade hoje parece que quer banir o livro de Jó da Bíblia, né? Porque acha que o sofrimento é uma ação demoníaca, quando na verdade muitas vezes é permissão, ou muitas vezes não, sempre é permissão divina, e às vezes Deus tem até um plano para a sua vida em meio ao sofrimento. Gosto muito daquela parte onde Paulo diz aos Filipenses que a prisão dele contribuiu para a glória de Deus, né? Então, nem tudo que te acontece de ruim é ruim, né? Às vezes Deus está permitindo, até enviando uma situação adversa para que você possa se parecer mais com Jesus. Se Jesus veio a este mundo e teve que tomar uma cruz e morrer nela, por que nós vamos ser diferentes? Tenho lido um livro que tem me marcado muito.
Esse livro chama-se A Vida Crucificada, de A.W. Tozer. Ele fala muito sobre isso, sobre por que é que nós não vamos pagar o preço se Jesus pagou o preço. Ah, mas Jesus pagou o preço pela minha salvação. Eu sei, mas você paga um preço para se santificar, para viver uma vida de intimidade com Deus, uma vida mais profunda. E o caminho que você passa para alcançar essa vida crucificada são caminhos de adversidades, são caminhos que te conduz a grandes dificuldades, mas a maiores bênçãos ainda da comunhão com Deus e de coisas incríveis para a sua vida. Terceiro subtópico, Salmos e Cantares de Salomão. Salmos em hebraico significa louvor e sinaliza que a mensagem principal do livro é louvor, oração e adoração. Também é um livro de instrução porque nos mostra como servir ao Senhor e ainda fala profeticamente acerca do Messias. Nesse aspecto, considera-se como verso-chave o Salmo 29:2. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. O livro de Salmos é um livro de louvor. São orações em forma de louvor. Todo saltério, você vai aprender a como adorar o Senhor. Gosto muito dos livros de Salmos, porque o livro de Salmos me mostra pessoas em momentos de aflições que se derramaram na presença de Deus. Às vezes eu tenho medo de orar ao Senhor da forma como o salmista orou. Às vezes eu fico preocupado de não estar errado. Aí eu abro um salmo e posso fazer aquela oração junto com o salmista, porque afinal de contas, a palavra de Deus, ela é inspirada por Deus, então não há mal algum em fazer aquele tipo de oração que o salmista fez, né? O livro de Salmos, ele me aproxima de Deus. O livro de Salmos mostra, no decorrer da história do povo de Israel, né, com homens e mulheres, né, que passaram ali por dificuldades, assim como eu e você, nós passamos, e puderam derramar sua alma perante o Senhor. O livro de Salmos me ajuda a orar. O livro de Salmos me ajuda a entender as canções. O livro de Salmos me ajuda a adorar o Senhor. Continuando a leitura. O livro de Cantares ilustra o compromisso, a intimidade e o amor que deve existir no casamento. Refere-se ao plano original de Deus acerca do relacionamento conjugal. Versículo-chave sintetiza o ideal da fidelidade entre o marido e a sua mulher. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Interessante que o comentarista aqui ele tem uma visão muito parecida com a minha do livro de Cantares. A gente observa as pessoas alegorizando o livro de Cantares, né? Dizendo que o livro de Cantares trata-se do amor de Cristo com a igreja, né? Quando, na verdade, ao pregar em Cantares, a gente pode chegar a esse caminho, a gente pode partir do que está escrito ali e refletir sobre o amor de Cristo para com a igreja. Mas o livro de Cantares é o amor de um homem por uma mulher. Tem conteúdos sexuais ali que dificilmente você vai conseguir aplicar o amor de Cristo à igreja naqueles conteúdos sexuais. Mas o livro de Cantares me ensina a me relacionar com a minha esposa, me ensina a conviver bem com a minha família, né? Olha que coisa maravilhosa. Será que nós imaginaríamos que o livro de Cantares falaria coisas assim? Ou que a Bíblia, alguém que nunca leu a Bíblia, que nunca ouviu falar de Jesus, ou até ouviu falar de Jesus, mas nunca teve contato com a Bíblia. Será que ele sabe que existe um livro poético que fala sobre relação sexual? Engraçado que tem gente que é contra, né, falar sobre sexo na igreja. O livro de Cantares fala sobre sexo na Bíblia, né? Então, são assuntos importantes. São mensagens que tocam o nosso coração. Cada um de uma maneira diferente, mas mensagens que tocam o nosso coração. Tópico 3, para a gente finalizar, uma mensagem ao coração. Na verdade, aqui é só mais um pouco daquilo que a gente já falou. Eu vou liberar você da gente gastar muito tempo aqui, até porque esse livro já está com 40... falando de livros, né? Até porque
aula já está com 40 minutos aqui e eu não quero cansar muito a sua mente, né? Tópico 3, uma mensagem ao coração. Aqui é só a repetição daquilo que a gente já viu nos tópicos anteriores. Em primeiro lugar, uma mensagem da soberania, né? A gente vai ver que Deus, por meio dos livros históricos, mostra a sua soberania, revela a sua soberania, revela que está sentado no trono. Segundo subtópico, uma mensagem de sabedoria. A gente vai falar de novo aqui dos livros sapienciais, dos livros de sabedoria, dizendo que Deus é a fonte da sabedoria, ensinando aqui, né, a todo conselho prático de sabedoria para a gente, né, que está aqui no subtópico 2, como andar retamente, fugir da luxúria, não ser preguiçoso, manter boa reputação. Olha, irmãos, o livro de Provérbios é fantástico. Tem conselho para muita coisa. Se nós seguirmos os conselhos do livro de Provérbios, nós vamos ser homens e mulheres prósperos, segundo aquilo que a Bíblia ensina sobre prosperidade, que nada tem a ver com ser rico, mas nós vamos ser homens prósperos na presença de Deus. Por fim, a mensagem de adoração diz respeito ali ao livro dos Salmos, né? Como os Salmos nos ensina a adorar o Senhor e nos facilita nisso. Então, a gente vai ficando por aqui. A nossa aula de hoje, a gente viu, então, que os livros históricos e os livros de sabedoria, eles falam ao nosso coração, muito enfatizando a soberania de Deus, por meio dos livros históricos, a sabedoria divina, por meio dos livros de sabedoria, né? Os conselhos práticos para uma vida santa, e também a adoração e o louvor ao Senhor, né? Se isso não fala com você, olha, eu não sei mais o que fala, né? Mas de repente você pode ter ficado alguma dúvida, deixa aí nos comentários, a gente tem o maior prazer de responder dentro das nossas possibilidades, tá bom? Deus abençoe sua aula. Se você não é inscrito, se inscreve aí, deixa o gostei se tiver gostado, compartilha com alguém se você entende que o conteúdo é relevante para outras pessoas, e assim nós estamos aí para fazer a obra do Senhor, tá bom? Deus abençoe a todos, um forte abraço e até a próxima, se Deus nos permitir. Valeu!